Bom dia, meu nome é Cleiton Formentin, eu sou residente do 4º ano de Neurocirurgia da Unicamp. Eu vou apresentar esse trabalho intitulado Tratamento da Compressão Medular por Neuroblastoma, experiência de um serviço brasileiro referência em oncologia pediátrica. Neuroblastomas são tumores originados de células primitivas da cadeia ganglionar simpática. É uma doença quase exclusiva de crianças, sendo a terceira neoplasia mais frequente na infância. Os sinais e sintomas eles dependem da extensão do tumor e da presença ou ausência de metástases, sendo que 5 a 15% dos pacientes apresentam um envolvimento do canal medular, sendo 65% desses sintomáticos, na maioria das vezes através de massas paravertebrais que se infiltram pelos forames intervertebrais. O tratamento da compressão medular pode ser feito através de descompressão cirúrgica, radioterapia ou quimioterapia. Ainda não há um consenso na literatura sobre qual a melhor forma terapêutica para esses pacientes. Sabe-se que essas três modalidades estão associadas a graus variados de morbidades a curto e longo prazo. Então, o objetivo primário do estudo foi avaliar o resultado do tratamento de pacientes portadores de neuroblastoma com compressão medular radiológica no Centro Infantil Boldrini, um centro referência de oncologia pediátrica em Campinas. Como objetivos secundários, avaliar a eficácia do tratamento quimioterápico e radioterápico, a necessidade e eficácia do tratamento cirúrgico e a frequência de deformidade nesses pacientes. Foi um estudo retrospectivo observacional que avaliou prontuários de todos os pacientes portadores de neuroblastoma com diagnóstico anatomopatológico de neuroblastoma entre 2006 e 2017. Foram colhidos dados de 89 pacientes, foram subdivididos em 2 grupos para análise estatística. O grupo A com compressão radiológica, que incluiu 16 pacientes, e o grupo B sem compressão radiológica, que incluiu 73 pacientes. Em relação aos pacientes do grupo A com compressão, a metade deles eram do sexo masculino, com idade média de 1 ano e 9 meses, um tempo de segmento médio de 5,5 anos. 75% deles eram sintomáticos, a maioria com lesão localizada na transição tóraco-lombar, e foram classificados como estadios 3 e 4 em sua maioria. Na análise comparativa entre os grupos A e B, não houve uma diferença estatisticamente significativa quando comparados por sexo e idade, ou seja, a amostra era extremamente homogênea. Pacientes com estadios 3 e 4 apresentaram um risco 9,3 vezes maior de compressão medular quando comparados àqueles com estadios 1 e 2. Houve também um risco 7,4 vezes maior de compressão medular para tumores localizados fora do retroperitônio. E a escoliose teve 16 vezes mais associados a pacientes com compressão medular radiológica. Em relação ao tratamento dos pacientes com compressão, 4 deles eram assintomáticos e foram submetidos ao tratamento quimioterápico. Um deles mantinha uma massa viável após o tratamento e foi submetido à cirurgia. No segmento, todos os pacientes mantiveram boa função neurológica, um Frankel-Way. Em relação aos pacientes sintomáticos, 4 apresentaram-se com déficit completo com evolução há mais de 48 horas. E para esses pacientes não foi feito nenhum tratamento específico para compressão medular, apenas foram tratados e estadiados do ponto de vista oncológico. O restante dos pacientes sintomáticos, dos 12 pacientes, 8 apresentavam déficits incompletos, sendo 3 déficits de evolução mais aguda. 2 desses pacientes foram escolhidos para o tratamento radioterápico e a admissão foram graduados como grau C pela escala de Frankel e evoluíram para um grau E. Um dos pacientes com uma grande massa epidural foi submetido a tratamento cirúrgico e evoluiu de um grau C para um grau D. 5 pacientes restantes apresentavam um déficit de instalação mais insidiosa. E todos esses pacientes foram submetidos à quimioterapia. 2 deles foram classificados como grau C de Frankel e 3 como grau D. E todos apresentaram com melhora completa da função neurológica. Um dado importante é que 3 dos 4 pacientes com déficit completo tiveram diagnóstico de escoliose no segmento. Então, como conclusão, as 3 modalidades de tratamento oferecidas ou de forma isoladas ou combinadas foram eficazes em promover a melhora dos sintomas de compressão medular e o desenvolvimento de deformidade tardia, uma vez que instituídas antes do estabelecimento do déficit medular completo.
houve uma prevalência de 18% de compressão medular, e estadios mais avançados, a localização extra-retroperitoneal foram associados à compressão medular. A escoliose também esteve associada a um déficit neurológico completo. Obrigado.